Quero registrar também a presença da Diana Meirelles Mota, diretora de gestão de projetos da Emplasa. Vou proceder agora à leitura de um breve currículo do Bruno Rondani. Ele é diretor executivo do Centro de Open Innovation Brasil e conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade da Fiesp. Como consultor, atuou na implantação de processos e programas de inovação em empresas de diversos setores. Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e doutorando em Estratégia Empresarial também pela FGV. É mestre e graduado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, fez especializações nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan e Universidade da Califórnia, Berkeley, e Babson College. Foi professor em automação da manufatura da Fundação Santo André e do curso de Administração de Empresas da FEI. É professor do MBA de Gestão e Desenvolvimento de Produtos, do PS-USP, e do MBA de Empreendedorismo e Inovação do Business Institute de São Paulo. É palestrante em temas relacionados a Open Innovation e Sistema Nacional da Inovação. Bruno, a palavra é sua sobre o tema Inovação Aberta na Gestão Pública pelos próximos 60 minutos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pegar o controlezinho. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. É sempre uma grande honra para nós. Vai ser a primeira vez que eu falo para um público voltado à gestão pública. Normalmente eu tenho sempre me direcionado a público ou acadêmico ou executivo, pessoas de empresa. Temos na fundação do Centro de Open Innovation já há 2 anos oferecido diversos cursos em inovação aberta que são práticas ainda recentes no país, apesar de algumas boas experiências. A gente vai poder falar um pouco, quem quiser fazer algumas perguntas, mas sempre com um olhar muito focado na administração privada, nas empresas visando o lucro, né? Então, deixa eu começar a pensar, bom, como que seria a inovação aberta dentro de órgãos públicos, onde a competição talvez não seja, ou a competitividade talvez não seja o principal ponto, mas sim o resultado e a finalidade em si da inovação. Quer dizer, o que se busca na inovação, qual que é a essência, o que nos faz inovar, né? Para que inovamos, né? Qual que é a finalidade desse movimento todo, né? Então, algumas pessoas podem dizer que o nosso objetivo é melhorar o que fazemos, fazer de forma melhor, usar a criatividade para isso, não é isso? Poder, eventualmente, reduzir custos, os recursos são limitados, então a melhor forma como nós podemos usufruir desses recursos, né? Trazer o melhor resultado. Mas eu gostaria de colocar a ideia de que a verdadeira finalidade de inovar para nós, para todos, sejam empresas, sejam órgãos públicos, é construir um futuro, né? A gente não inova visando simplesmente se adaptar a mudanças, né? Não inovamos simplesmente buscando a novidade das coisas, quer dizer, a essência não está em mudar por mudar, mas sim em construir algo novo, com um valor novo, algo melhor, né? Então essa é a essência da finalidade de por que buscamos a inovação. E nisso, naturalmente, a gestão pública deveria, pelo que eu estou vendo, esse tipo de iniciativa visar também, né? E visa, pelo que eu estou entendendo, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem observado. Então, como que algumas práticas de inovação aberta podem ajudar nisso? É o que eu quero discutir um pouquinho com vocês, colocar alguns exemplos, e aí depois, na próxima palestra do Rafael Levi, mostrar um case, né? Onde vocês vão poder ver como que esses conceitos podem ser aplicados na gestão pública. Bom, uma outra pergunta que emana, bom, sim, todos vão ser envolvidos na inovação. Quem? São alguns departamentos, alguns órgãos que vão se dedicar prioritariamente à inovação. Quem que deve inovar, né? Quais são as pessoas que devem estar dedicadas a esse processo de criação de um futuro melhor, novas oportunidades, possibilidades, fazer coisas melhores, né, com mais valor, criar um valor novo para aquilo que fazemos, ou eventualmente fazer algo totalmente novo que traga um benefício maior.
Quem são as pessoas que devem estar envolvidas nesse processo? Devemos parar todos e todos começar a pensar em inovação? Tem um presente, em geral tem uma operação a ser executada, né? Tem coisas que funcionam já, que podem ser melhoradas, mas eu preciso fazê-las, né, antes de pensar em melhorar. Então, essa pergunta é natural. Eu vou começar a pensar em inovação, devo envolver, então vamos parar todo mundo, e as coisas que já estão andando, de repente, que são boas, passam a perder foco, passam a perder importância. A gente pode fazer sempre melhor, então vamos deixar de fazer o que estamos fazendo hoje. E não é bem isso, a mensagem não pode ser essa, né? Então, se por um lado não podemos entender que apenas algumas pessoas são capazes de inovar e, portanto, somente elas devem se dedicar à inovação, o que eu acho que seria também limitar muito as possibilidades das novas ideias e da forma de implementar essas novas ideias para criar um valor maior, também não podemos botar todos para inovar, não é isso? E fazer com que todos parem o que estão fazendo hoje para pensar nesse futuro melhor. Então, o equilíbrio entre isso é um grande desafio da gestão da inovação, que a gente gostaria depois de explorar isso um pouco mais nos cases e como que a gente pode colocar isso, tá? Porque a pergunta que se depara rapidamente para uma pessoa individualmente é: eu devo pensar nisso? Né? Ou tem outra pessoa pensando nisso para mim? Tem alguém construindo esse futuro? Eu posso participar? Em que nível? Como? Né? E, finalmente, como? Né? Uma vez que nós entendemos para quê, uma vez que nós entendemos quem, bom, como inovar? O que eu faço agora? Tá bom, vamos inovar, entendi, sou eu, né? Como que eu faço isso? Eu coloquei duas figuras aí com um objetivo específico, né? Uma é de uma imagem onde eu estou construindo, né? Eu já sei qual que é a imagem que eu estou buscando, a imagem ideal do que eu quero, e eu vou buscando as peças para formar essa imagem. Essa é uma visão que eu posso colocar para como eu vou inovar. Eu identifico um ideal, esse mundo ideal, essa melhoria, esse valor novo que eu estou criando e busco ele. Ou eu não sei exatamente o que é melhor nesse primeiro momento. Obrigado. Eu não sei exatamente o que eu quero construir. Então, essa segunda figura mostra um pouco esse conceito. Eu também posso pensar em inovar, co-criando, construindo com pessoas, com entidades, com órgãos diferentes. Isso que eu não sei exatamente o que é, mas à medida que eu avanço e vou utilizando, né, a experiência de todos, o conhecimento de todos, a gente cria algo novo que era desconhecido anteriormente. E são dois processos bastante distintos. Se eu sei o que eu quero, né, e se eu simplesmente percebo a oportunidade de fazer algo melhor que eu ainda não sei exatamente como vai ser isso. Né? Então, é um ponto fundamental também quando a gente vai discutir os objetivos de processos ou de programas que visam levar os órgãos, as entidades a inovar mais. Bom, a encomenda foi falar de inovação aberta. Né? Falar de inovação aberta. Inovação aberta é um conceito relativamente novo na administração, na gestão da inovação, onde, naturalmente, ele nasceu pensando na lógica das empresas, né? Pensando no como as empresas inovam. Esse conceito foi inicialmente desenvolvido pelo professor Henry Chesbrough, que é um parceiro do Centro de Open Innovation, na verdade é nosso conselheiro, né, do Centro, ele que cunhou o termo, fundou uma teoria nova em gestão de inovação, que ele chamou de inovação aberta. Inovação aberta, ou Open Innovation em inglês, leva a gente a pensar, né, bom, que a inovação em si seria aberta. Como que as empresas podem abrir mão da inovação? Sendo que a inovação para as empresas é essencial para a competição. Né? Nós vivemos hoje, né, numa sociedade onde a competição e a competitividade das empresas é o que se busca. Né? E a inovação é um caminho para a competitividade, para gerar essa vantagem competitiva sustentável, a capacidade de inovar. Então, como é que eu posso falar que isso pode ser aberto? Como é que eu posso entender a inovação como aberta? Então, eu gostaria de simplesmente deixar aqui a ideia em vocês, né? Não confundam quando a gente fala de inovação aberta, com a inovação em si sendo disponível e não apropriada por nenhuma empresa. Aberta é no sentido do processo de inovação. Eu vou trabalhar de forma aberta para construir inovação. E, naturalmente, as empresas, para fazer esse investimento, elas precisam do retorno que a inovação traz para elas, em termos de lucro. E a inovação colocada no mercado, então, todo mundo pode aproveitar dos benefícios da inovação, mas pagando. Né? Senão a empresa não teria como
como fazer. Claro que existe agora uma série de serviços e produtos que são oferecidos por organizações, muitas vezes com fins lucrativos, que são gratuitos. Existem novos modelos de negócio que conseguem criar fontes de receitas distintas da pura venda daquele serviço, né? A gente tem visto muito isso, exemplos disso, principalmente na área de internet, né? Então todo mundo aqui é usuário de Google, todo mundo aqui é usuário de Facebook, e a gente ainda não pagou nada, ou pelo menos como usuário, pessoa física, você não pagou nada ainda para o Google ou para o Facebook, né? Mas existem modelos de negócio por trás disso que remuneram as empresas que inventaram isso. Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está dizendo o processo de inovação é aberto, o processo de desenvolvimento da inovação, exploração dessa inovação é aberto, é feito com parceiros, é feito buscando recursos internos e externos, não somente aqueles que a firma controla. Então, de onde vem essa ideia nova? Por que é novo pensar em inovação aberta no mundo empresarial? A lógica que tinha por trás da inovação bom, inovação, como eu estou pensando no futuro, como eu estou pensando em criar um futuro novo, como eu estou pensando em criar um valor novo, quem que tem essa capacidade? Todos nós, né? A ideia de que os gênios, né, as pessoas com uma capacidade excepcional eram as que tinham a possibilidade de fazer isso, ela era muito forte. Se eu conseguir juntar esses gênios dentro de um instituto, um departamento, o que é chamado de os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, né, corporativos, se eu conseguir juntar uma quantidade grande desses gênios, o que se imagina? Que eu vou ter um resultado multiplicado, que eu vou conseguir fazer com que eles pensem o futuro para mim. Então são pessoas, por assim dizer, consideradas quase que fora da empresa, né? Muitas vezes colocadas em prédios separados para criar um ambiente de conhecimento superior que poderiam levar a empresa a essa capacidade de inovar e de criar um futuro novo, um futuro melhor. Essa ideia prevaleceu por muito tempo, então a gente vê diversas empresas, eu peguei alguns exemplos ao longo dos anos aqui, diversas empresas, aqui eu me limitei a um setor por causa do nosso tempo, a gente poderia falar de outros setores também, onde essas grandes empresas, grandes líderes de mercado, que conseguiram essas posições de liderança, o fizeram criando esses laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, reunindo as melhores pessoas que eles poderiam contratar para desenvolver essas novas ideias, para desenvolver esse novo conhecimento que levariam essa empresa a gerar ou a criar esse futuro melhor, e ela, dessa forma, cria barreiras de entrada para que pessoas, ou outros empreendedores, empresas menores, competidores, não consigam assumir a mesma posição de liderança delas, né? Então, esse modelo de pensamento foi muito bem sucedido. Não podemos questionar que isso funcionou. Isso funcionou muito bem, tá certo? Essas empresas que eu cito aqui foram grandes líderes de mercado. A gente ainda pode ver isso. A gente ainda vê esses grandes laboratórios. A gente ainda pode pensar nessas empresas e imaginá-las como as mais capazes de inovar, porque elas possuem essa capacidade interna, essas pessoas brilhantes reunidas dentro de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, criando esse valor futuro. Bom, se for isso, não faria muito sentido falar de inovação aberta. Só que muitas coisas mudaram, ou estão mudando, né? Que não permitem mais que praticamente nenhuma empresa se paute somente nesse modelo para inovar, tá? A inovação ganhou uma conotação muito mais ampla nos últimos tempos, o modelo de negócio passou a ser cada vez mais fundamental. Percebeu-se que muitas vezes o conhecimento de multidões, né, em inglês chamado as crowds, né, as multidões, podem trazer resultados superiores ao que pequenos grupos de sábios podem trazer, e começou a se questionar se eu poderia limitar o meu processo de inovação a esses grupos fechados de gênios que eu tenho na minha empresa, tá? Alguns fatores identificados pelo professor Chesno foram os fundamentais, né? Então, o primeiro, o aumento da mobilidade de mão de obra qualificada. Hoje eu não consigo mais, no ambiente empresarial, garantir que eu vou conseguir ter aqueles gênios à disposição por um longo período de tempo, né? A competitividade é maior, as pessoas mudam mais de emprego. A média nos Estados Unidos, quando foi feito esse estudo, era de que um profissional ele mudava 9 vezes de emprego, na média nos Estados Unidos, ao longo da sua carreira. Bom, se ele muda de emprego, tudo que ele aprendeu naquela empresa, depois ele leva para outra empresa, faz parte de um processo de disseminação do conhecimento que a empresa não consegue controlar, né?
Então, ela não pode mais contar com essa vantagem se, de repente, uma empresa ou outra leva os seus funcionários, né? Um segundo ponto é a abertura das universidades, que, no caso dos Estados Unidos, aqui é muito focado ainda nos Estados Unidos, elas auxiliaram a constituição de empresas de desenvolvimento de tecnologia, motivadas aí pelos ciclos de desenvolvimento pré-guerra, depois pós-guerra, todo aquele movimento que a gente conhece. Mas, mais recentemente, as universidades começaram, até por conta da desmilitarização ou do baixo apoio do governo para continuar fazendo ou investir nesses grandes programas nos Estados Unidos, as empresas começaram a buscar as empresas como fonte de financiamento. Então, elas começaram a orientar cada vez mais, a gente vê isso inclusive na nossa lei de inovação, orientar cada vez mais a pesquisa à inovação. Então, a gente tem, por exemplo, como reflexo disso no Brasil, uma lei federal que exige que as universidades federais possuam os núcleos de inovação tecnológica, cuja finalidade é fazer com que a ciência desenvolvida nas universidades seja útil, seja transferida para a sociedade civil, para as empresas poderem usufruir disso. Então, esse movimento das universidades em prol da inovação cria uma disseminação e cria que tira um pouco da hegemonia daqueles laboratórios que eu citei para o desenvolvimento de conhecimento relevante para a inovação. É claro que a universidade sempre foi gerador de conhecimento, mas não necessariamente dedicada à inovação empresarial. Tá? A diminuição da hegemonia norte-americana e europeia, quer dizer, hoje a gente tem cada vez mais centros de conhecimento, de geração de conhecimento fora desse eixo Estados Unidos e Europa, se deslocando, claro, Japão também, se deslocando para outros países da Ásia, mesmo Brasil, e dessa forma fazendo com que a gente não consiga mais manter geograficamente isolado pequenos, ou pequeno sentido de não distribuídos, mas grupos de inovação, de P&D em determinadas regiões, fazendo com que as empresas passem a buscar essas fontes de conhecimento em vários outros lugares do mundo. Tá? Um outro ponto, quarto ponto importante, vocês devem ter ouvido falar bastante, é o empreendedorismo. Né? Como que o empreendedorismo se financia hoje, principalmente nos Estados Unidos, e esse modelo tem sido replicado praticamente no mundo inteiro? Ele se financia a partir do que é chamado a indústria de venture capital, onde fundos de investimento se dedicam a investir em ideias nascentes de empreendedores para gerarem um rápido crescimento a partir de inovação, né, e enfrentarem eventualmente gigantes que estão colocados lá no mercado, os líderes. Né? Então a gente tem uma indústria de venture capital que passou por algumas bolhas, a gente sabe bem, principalmente a de .com em 2000 mais ou menos, né? Só que ela se restabeleceu. Existe hoje no Brasil, inclusive, ações do governo federal, a partir do BNDES ou da FINEP, tentando estimular a criação dessa indústria no país. Né? Então, quer dizer, quanto mais empreendedor você tem, quanto mais dinheiro você tem para a pessoa sair, por exemplo, daquele laboratório e abrir o seu próprio negócio, mais disseminado fica o conhecimento, né, e as oportunidades de inovação, mais distribuídas ficam, corroendo aquele modelo então que eu citei anteriormente. Bom, isso se resume na abundância de conhecimento relevante sendo gerado fora da empresa, o sucesso de iniciativas realizadas à produção colaborativa. A gente tem visto organizações, acho que um dos principais quebras de paradigma da criação de conhecimento aberto, o voluntário, as pessoas trabalhando de forma voluntária para a criação desse novo conhecimento. A gente viu em algumas iniciativas de open source, né, Linux, lá atrás, mas talvez o que ficou mais conhecido para a população em geral foi o sucesso do Wikipedia, né, onde uma organização, no caso sem fins lucrativos também, não governamental, conseguiu fazer ou mobilizar a criação de artigos, né, para que se compilasse o conhecimento de forma livre, aberta, disponível a todos. Ou seja, a coisa funciona. Né? O desafio que era essa quebra de, peraí, eu não faço a enciclopédia usando o conhecimento de alguns especialistas, né, e fazendo com que eles definam o significado das coisas. Como é que eu consigo fazer isso utilizando as multidões? Como é que eu consigo filtrar? Muita gente pensava no começo que o Wikipedia não teria sucesso
porque as pessoas iam colocar coisas contraditórias, incoerentes, e não haveria um processo organizacional que permitisse chegar numa definição muitas vezes melhor ou mais ampla do que aquela palavra, aquele verbete poderia significar. E a gente viu hoje o sucesso, hoje praticamente o Wikipedia tomou o espaço das enciclopédias que trabalhavam no modelo tradicional. E existe um outro ponto também, e aí eu termino esses pontos justificando essa mudança, que é a complexidade tecnológica ultra especializada, que existe cada vez mais, e ao mesmo tempo convergente em alguns setores, rompendo as bases tecnológicas de algumas indústrias. Então, se por um lado eu tenho aquelas microespecializações, onde eu não consigo, como empresa, manter as linhas de pesquisa ou abrir fronteira de conhecimento em todas as áreas necessárias para a minha competitividade, para a minha inovação, ao mesmo tempo, algumas áreas de conhecimento têm convergido diferente da estrutura das setoriais que existem hoje. Então, por exemplo, biotecnologia, ela é aplicada tanto para uma Petrobras quanto para uma indústria farmacêutica. Ou seja, quem deve, então, financiar a pesquisa, o conhecimento novo em biotecnologia? Né? Que setor deve financiar? Tá? Tudo isso, então, leva, ou tem levado as empresas a adotarem esse novo paradigma, que é o chamado de inovação aberta. Eu pego um dado aqui, apresentado pelo professor Chessman no primeiro estudo, a gente atualizou ele para 2005, onde justifica e mostra um pouco como que mudou o cenário de quem faz inovação, ou melhor, quem faz pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Eu marquei aqui em vermelho os pontos que eu queria destacar. Então, por tamanho de empresa, em 81 e aqui em 2005, a gente vê uma diferença muito grande, né? Empresas com menos de 1.000 funcionários representavam apenas 4,5% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a pequena empresa praticamente não investia em 81 nos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento. A concentração maior estava em empresas com mais de 25.000 funcionários, ou seja, grandes corporações que financiavam 71% dos investimentos privados em P&D nos Estados Unidos. Agora, se a gente olha em 2005, esse número mudou muito. As pequenas empresas passam a representar 24% dos investimentos em P&D e as grandes empresas, de 71, cai para 37,5%. Ou seja, o jogo da inovação ficou muito mais equilibrado. Tá? Não depende mais tanto do tamanho da empresa. Ou seja, aquelas barreiras que foram criadas pelas grandes, pelos líderes, tentando se separar e permitir que só eles pudessem realmente criar as inovações relevantes, as inovações que realmente quebram as fronteiras tecnológicas, as estruturas de mercado e criam uma mudança radical na sociedade, não são mais hoje restritas, ou pelo menos os investimentos não são mais restritos às grandes corporações. Então o professor Chesbrough ele resume isso dizendo, se antes as empresas usavam um processo de funil para a geração das suas ideias, reunindo o maior número de gênios possível dentro do seu controle, dos recursos que ela pode administrar, de forma que ela consiga rodar esse processo fechado para ser a primeira a lançar no mercado aquele produto, aquela inovação e se apropriar, portanto, 100% daquele benefício, as empresas hoje não conseguem mais fazer isso e estão buscando novos modelos. E esse novo modelo, chamado Open Innovation, pressupõe que nesse processo de filtragem de ideias, onde eu a partir de uma ideia, consigo desenvolver ela até chegar num produto, um serviço, uma inovação para o mercado, eu não devo mais limitar a entrada desse meu processo puramente às ideias internas, às bases internas que eu crio para esse desenvolvimento. Eu devo procurar, e ele coloca aqui, eu vou passar rápido todas as opções, desculpa estar em inglês aqui, mas eu peguei o slide diretamente do professor Chesbrough para ilustrar. O que ele fala é o seguinte, dentro desse processo de inovação, e o processo é representado como o funil, e eu estou falando do processo de desenvolvimento de inovação, tá? Depois a gente poderia falar da exploração aqui fora. No modelo fechado, eu tinha apenas uma entrada
e uma saída. Eu olhava o mercado que eu atuava e os recursos internos que eu geria prioritariamente. Não estou dizendo que não há casos de empresas que faziam diferente. Prioritariamente, a lógica predominante era essa. Tá? Eu tenho uma forma de receber essas ideias, desenvolvê-las e oferecê-las ao meu mercado. Duas coisas têm acontecido. Uma é, a inovação hoje, ela pode ser aplicada, eu desenvolvo coisas, ela pode transbordar para mercados novos ou outros mercados que eu não previa inicialmente. Então, se eu não buscar esses novos mercados, eu estarei sendo ineficiente, porque eu estou financiando muito desenvolvimento que, eventualmente, eu não consigo aproveitar na forma que eu estabeleci o meu modelo de negócio. Né? Não quero me estender muito nisso, não quero ser muito técnico nesse sentido, com alguns casos de empresas, que eu queria focar os casos na gestão pública. Né? Estou só passando para vocês o conceito nas empresas. Né? Então, a abertura da exploração é um primeiro ponto, é um ponto fundamental. E a outra forma, e o outro ponto fundamental aqui é que eu não vou buscar apenas ideias que nascem dentro das minhas fronteiras, das minhas fortalezas, dos meus centros de P&D. Eu vou passar a buscar ideias que possam vir de fora, e inclusive em qualquer momento, em qualquer nível de maturidade. Ou seja, aqueles empresários ou aqueles empreendedores que receberam fundos de venture capital, por exemplo, eventualmente chegaram a um determinado estágio onde uma grande empresa vai adquiri-los. E a grande empresa começa a observar cada vez mais isso como uma forma de explorar as ideias, sem necessariamente ela ter que desenvolver todo o processo. E essa abertura do processo, esses furos no funil de inovação, é o que tem sido chamado de inovação aberta. Tá? As rotinas de como eu absorvo uma tecnologia externa em algum nível ou ponto de desenvolvimento fora e como eu exploro ela, eventualmente, em algum mercado novo, algum mercado que não era o meu, é o que é chamado de inovação aberta. Tá? Ou seja, não é a bolinha aqui que é aberta. A bolinha aqui provavelmente é uma propriedade intelectual, é um produto que uma, duas ou três empresas vão explorar lá no fim. Tá? Mas o que é aberto é o processo. Ou seja, qual é a mensagem aqui? O que a gente está querendo passar? Tem mais uma opção aqui, né? A opção de você ter uma ideia, você não é o melhor a desenvolvê-la, você põe isso fora da rotina da empresa e depois você recupera isso para o teu negócio. Né? A ideia que a gente quer passar aqui, a principal mensagem é que mesmo as empresas que desenvolveram essa capacidade tremenda, né? Essa capacidade espetacular, de, a partir dos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, com os maiores gênios trabalhando nele, abrir os seus processos de inovação, quer dizer, sabem hoje que a melhor forma de inovar é trazendo outras pessoas de fora, porque eles não têm mais como, por maior que seja a corporação, não tem mais como desenvolver a inovação sozinha, quanto mais isso na gestão pública, né? Até o nome, né? Pública, né? Quanto mais isso deve ser relevante para os processos do governo, para como o governo deve inovar. Então, a era hoje, o que a gente chama hoje de era de colaboração para a inovação, do seu ponto de vista empresarial ainda, onde você deve envolver toda uma série de parceiros, atores externos para esse processo, ele deve ser replicado também, ele pode ser replicado também em outras esferas, como, por exemplo, a que a gente vai tratar aqui. Aqui eu pego talvez uma foto, talvez a mais interessante que eu vi, por isso que eu coloco para vocês, da Philips. Né? O que é inovação aberta para a Philips? Inovação aberta para a Philips foi pegar o centro de P&D, que era todo fechado, tinha todo um acesso de segurança, tinha o grande logo, né? Philips Research, e transformar praticamente numa estrutura de universidade, onde eles chamaram uma série de parceiros, uma série de empresas, e transformaram do seu centro de P&D um parque tecnológico, tá? Onde, inclusive, empresas de venture capital estão presentes, consultorias, centros de pesquisa, né? Etc. Tá? E uma outra representação importante que eu gostaria de colocar para vocês é a Procter & Gamble. Não vou passar todo o case dela, mas só colocar esse slide para vocês. Eles criaram um conceito,
eles mudaram o nome Research and Develop, né, pesquisa e desenvolvimento, para Connect and Develop. No mundo de inovação aberta, a invenção passa a não ser o foco principal. A invenção passa a ser algo necessário para o processo de inovação. Mas a conexão dessas ideias, fazer com que essa ideia chegue até você de uma forma viável, útil para inovar, é o que é mais relevante. Então eles colocaram, ao invés do Research, o Connect and Develop, e criaram um website com essa carinha aqui. Vocês podem depois, por curiosidade, entrar. Existe inclusive a versão em português, onde ele coloca aqui, submit your innovation, né? Propõe a tua inovação, procure o que nos interessa, o que a Procter & Gamble está procurando, né? O que ela está precisando, e quais são os ativos que a empresa tem, o que ela pode oferecer para esses projetos. Então, é uma maneira de chamar, né, a inovação para a sociedade, para os seus consumidores, para os seus parceiros, etc. Um exemplo nacional aqui, que a gente tem também colocado como exemplo interessante, foi feito pela Fiat. A Fiat lançou um programa chamado Fiat 1000, né? Onde eles, no salão automóvel do ano passado, né, 2010, eles apresentaram o resultado desse carrinho, né, do que eles chegaram. Mas eles conseguiram desenvolver o conceito da criação colaborativa, ou seja, as pessoas propuseram as ideias dentro de uma plataforma desenvolvida lá pela Fiat e chegaram num design não feito pelas suas equipes internas, né, tradicionais, mas feito de forma aberta para fora. Então, como uma curiosidade para vocês, não sei quem aqui teve contato com isso, mas a Fiat também lançou no Brasil aqui um programa desse tipo, né? Bom, o grande desafio para as empresas da inovação aberta é o paradoxo entre a colaboração e a competição, né? Se a minha finalidade é ganhar mercado, é lucrar mais do que os outros, né? Isso é ser líder, como que eu colaboro, né? A colaboração, ela pode fazer com que eu perca um pouco desse valor, eu tenho que dividir, compartilhar os resultados com outros. No entanto, a colaboração, ela aumenta a criação de valor. Se eu envolvo mais pessoas, se eu envolvo mais parceiros, a chance daquela minha inovação ser mais bem-sucedida é maior. Então as empresas têm que lidar com isso. O grande desafio, quando a gente vai e fala com as empresas e trabalha com as empresas, é esse. Eu quero abrir aqui, mas não quero abrir ali, né? Se eu abrir aqui, eu posso perder valor lá. Então eu prefiro não criar esse valor para não perder a captura dele. E é uma dificuldade em termos de gestão. Eu coloquei aqui talvez didaticamente, como que a legislação, vamos dizer assim, foi criada para proteger o interesse das empresas sob o ponto de vista de propriedade intelectual, das criações geradas, né? E como é que eu equilibro a disseminação do conhecimento, que é fundamental para a sociedade, com o direito das empresas explorarem aquele conhecimento de forma monopolística, de forma única, para que eles possam se beneficiar do resultado que ele gera e, portanto, incentivá-los a gerar esse resultado. Então, existe que a gente chama de um acordo, né, um pacto social da patente, da propriedade intelectual, da proteção à propriedade intelectual. E, basicamente, o que significa? O inventor, né, ou no caso a empresa, ela desenvolve um conhecimento novo e esse conhecimento novo gera para ela o direito de explorar por um período de tempo, de forma exclusiva, desde que ela apresente qual é esse conhecimento novo, de forma que outros especialistas, né, naquele assunto consigam reconhecer, consigam perceber e consigam, inclusive, replicar com a informação que ele publica. Mas não podem replicar pelo período de tempo. Então, é um acordo social. Você dissemina o conhecimento, mas garante a exploração comercial dele. É assim que funcionou por muito tempo e funciona até hoje, né, a legislação de propriedade intelectual, uma legislação bastante antiga, na verdade. Tá? Só que tem dois grandes problemas desse acordo social, né, dessa forma. Né? Um deles quando o inventor não pratica a sua invenção. Então, a gente percebeu que esses laboratórios de P&D acabavam criando muitas ideias, muitas patentes, que eles protegiam, mas não exploravam, porque eventualmente não era interessante explorar, porque competia com algum outro produto, ou porque eles não queriam fazer os investimentos necessários para explorar aquela tecnologia. Então eles recebem o monopólio, não permitem que outros explorem, não permitem que a sociedade se beneficie daquele conhecimento,
e eles acabam segurando aquele direito pelo fato de terem inventado. E isso, se você chega num nível muito alto, que é como estava chegando, começa a fazer com que esse sistema colapse, né? A gente tem visto algumas dificuldades em relação a isso, alguns exemplos que a gente não vai detalhar aqui. A outra coisa, outro problema, é que se eu começo a criar esse sistema de patentes, a patente passa a ser potencialmente comercializável. Uma empresa pode comprar de outra, né? Então, passa a existir um mercado de inovação, um mercado de conhecimento. Eu compro esse conhecimento de um e de outro. Só que eu posso ter o que a gente chama de patent trolls, né, que são empresas que acabam fazendo o quê? Justamente comprando bases de conhecimento, né, bases de patentes, comprando propriedade intelectual para impedir o direito de uma determinada empresa que eventualmente não se protegeu da forma adequada a operar. Então, é como se fosse uma taxa. Eu tenho um mercado de pessoas que compram propriedade intelectual para depois impedir negócios de serem executados. Isso também cria um desequilíbrio muito grande no sistema, né? Faz com que, de repente, o custo de proteção do conhecimento seja muito elevado e aí você fique desincentivado a inovar. Você prefere imitar, esperar alguém inventar e depois, eventualmente, explorar as lacunas que sobram para ganhar mais dinheiro. Porque se você faz com que o custo de proteção seja muito alto, você desincentiva a inovação. Então, são dois grandes problemas que eu coloco aqui só de forma didática para vocês, que justificam também essa busca pela inovação aberta, essa necessidade de se trabalhar novas formas e novos modelos de cooperação dentro do ambiente competitivo das empresas, tá? Bom, aí a gente entra na gestão pública, né? Então, a gente fez um exercício. O professor André Saito me ajudou bastante nisso, até porque meu foco tem sido as empresas. E a gente buscou alguns casos, algumas referências, começou a ver como que os formuladores de políticas públicas, os estudiosos da gestão pública, tratam a questão da inovação aberta. E, para nossa surpresa, existe bastante trabalho em relação a isso. Existe, não vou dizer que com o mesmo número que existe para as empresas, né, os estudos de caso, mas existem bastantes referências da mentalidade ou da gestão da inovação explorada na gestão pública, né? Então, tem um livro aqui, por exemplo, Leading Public Sector Innovation. Eu tinha até feito uma pequena alteração porque eu achei uma outra referência, depois eu posso passar para vocês. Na verdade, foi o André que achou, né? Mas eu achei muito boa, onde eles escrevem quais são os tipos de inovação na gestão pública que a gente está buscando, para responder aquelas perguntas iniciais. Um deles pode ser a formulação das políticas públicas, ou seja, eu querer fazer isso de forma aberta e não puramente por representação ou pelos órgãos especializados, onde aqueles que passaram naquele concurso difícil, né, que estão os grandes intelectos do governo, definem e assessoram os governantes a criação das políticas públicas. Será que as multidões, será que ouvir as pessoas talvez não fosse mais interessante do que apenas ouvir os sábios do governo? Esses dias eu estive com o pessoal da OMC, né, e fiz esse comentário, né? Eu falei para ele, poxa, vocês estão aqui negociando as regras tarifárias, né? Quem são vocês, né? Os mais inteligentes? E ele ficou um pouco ofendido. É claro que somos, né? Somos o melhor grupo para isso, né? Mas foi só uma provocação. Eu não duvido da qualidade e da possibilidade dele, mas eu perguntei, mas como funciona o processo? Como você sabe o que é interessante para o Brasil quando você vai discutir uma regra tarifária contra um outro país, né? Ou com um outro país, ele me corrigiu. Não é nunca contra, é com, né? Diplomacia. Então, como que... Isso. Exatamente. Eu perguntei. Então, ele está ali disputando o mercado da atividade produtiva do governo que vai disputar o mercado. Então, ele é, de fato, investido para disputar mercados dos produtos privados empresariais brasileiros. Então, ele representa os interesses da indústria, dos setores, do governo, nessas disputas. Pode falar disputas? Ou nessas negociações. Não, é uma disputa. E aí eu perguntei como é esse processo. Então ele explicou que eles têm as rodadas, tem as informações que eles recebem dos ministérios, etc. Tem todo um processo para a definição disso.
E esse processo ele é não muito diferente de como era a enciclopédia. Quer dizer, você tem os editores lá em cima que vão representar você nessa discussão e você considera que eles são os melhores, são as pessoas mais capacitadas a isso. Eu não duvido disso. Mas eu apresentei para ele, mas será que você não poderia fazer isso de forma aberta? Será que você não poderia pegar temas específicos que certamente não foram abordados nessas reuniões todas e você poderia criar algum conhecimento maior, abrindo para de forma mais ampla esses debates? Porque mesmo essas casas de representação, por exemplo, uma Fiesp, ela também tem uma limitação na representação. Não estou criticando a Fiesp, não estou dizendo isso. Mas, eventualmente, um empresário não tem tempo de ir lá na Fiesp representar os seus interesses porque ele está lá batalhando com os chineses pelo preço do... Então, às vezes, ele não... Industriais e de agricultura, passa pelo segmento que ele está ali negociando. Então, a indústria brasileira de máquinas, e não a Fiesp, é que vai defender os bens de capital do Brasil no mercado. Na agricultura é a mesma coisa, é a produção de álcool e derivados, não é o setor agrícola brasileiro, ele é muito segmentado. Mas esse é o ponto. Você falou da ABIMAQ. Então, fiz a reunião com um dos diretores de uma câmara da ABIMAQ. Né? Ainda nesse assunto, eu peguei o assunto e continuei ele. Então, eu falo da Fiesp porque eu sou membro do conselho da Fiesp. Então, de um dos conselhos, né, de competitividade. Então, eu levei essa discussão para a ABIMAQ, para um presidente de câmara, né, da ABIMAQ. E ele falou, olha, o nosso grande objetivo aqui, inclusive a gente queria ajuda para isso, nas nossas reuniões não vêm todos os associados. E já vem aqueles, né, que a gente conhece muito bem, que estão sempre lá, aqueles que falam menos, aqueles que falam mais, aqueles que nunca aparecem. Então eles estão preocupados, sim, em saber se essas reuniões são as mais efetivas, ou o meio mais efetivo, de conseguir o consenso do que é interessante para esse setor industrial. E aí, isso passo a passo, chegar até uma negociação, alguma rodada, num processo complexo que eu também não conheço, lá em Genebra, lá na nossa comissão permanente, na OMC. Então, o que estou discutindo aqui é que há uma possibilidade, há um potencial grande de você, na formulação de políticas públicas, inovar no processo de como você recebe essas informações ou essas ideias, para que você, como governante, se embase melhor na definição das políticas públicas. Um outro espaço para inovação seria no serviço prestado. Né? A gente tem visto alguns casos de sucesso bastante interessantes do governo. Eu mesmo assim, sou fã do Poupa Tempo, por exemplo, quer dizer, mudou o sistema de atendimento lá para uma série de serviços. Né? Você usou uma lógica de franquia empresarial que funcionava muito bem, porque o governo não adotava, então adotou, e eu acho que é um sucesso. Não sei se alguém aqui questiona isso, mas é um exemplo. Né? Você tem lá a urna eletrônica como um grande exemplo também, inclusive tecnológico, quer dizer, foram alguns órgãos do governo que começaram o projeto na fase de pesquisa, porque a segurança é o grande problema, né? A segurança da informação, e aí depois o processo todo de implantação disso. E outros exemplos, né? Imposto de renda eletrônico, a nota fiscal eletrônica, etc., onde a tecnologia tem ajudado a desenvolver. Então o governo, obviamente, ele tem, na prestação do seu serviço, muitas oportunidades de inovação. Não é isso? Eles podem melhorar, o governo pode melhorar muito a forma de entregar o serviço. E o terceiro ponto seria poxa, agora esqueci, Saito. Qual é o terceiro ponto? Não, então, vocês que são do governo, né? Políticas públicas, serviço e, obviamente, administrativo. Quer dizer, há um gasto público aí que o governo tem que mostrar. Eu gastei tanto para executar tanto. Então, existe uma despesa operacional, administrativa muito grande no governo, e nós, como contribuintes, sempre estamos reclamando disso. Então, há muitas oportunidades de fazer inovações no processo administrativo, usando práticas, ou melhor, as melhores práticas, etc., e novas ideias de como reduzir esse custo. Inclusive, um dos exemplos aí do caso que o Rafael vai apresentar está muito voltado a esses dois últimos pontos, ao serviço e à redução de custo da administração. Tá? Bom, para não estourar o tempo, que eu acho que eu já... Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem 15 minutos ainda? Então eu vou pegar algum... Primeiro, qual que seria o paradoxo na
na gestão pública, em relação a tudo que a gente vem discutindo, inovação aberta. Se nas empresas é a colaboração para a competição, ou seja, quanto mais eu colaboro, mais difícil é competir, quer dizer, eu vou competir com meu parceiro, ou com quem eu vou competir, com quem eu vou colaborar. No governo, o paradoxo estaria na representação, né, versus a participação. Quer dizer, se eu estou num sistema representativo, onde eu tenho esses órgãos que fazem e têm os seus objetivos institucionais dentro da organização, né, pública, como que eu posso envolver mais o cidadão, a comunidade, nessas discussões onde eu sou o representante, né? Eu estou trabalhando representando esse processo todo, um grupo de pessoas, um setor, e a pergunta é, será que à medida que eu abro a participação do governo, eu perco representatividade? Isso pode ser um risco político, né, para quem é representante, ou para aquele órgão, aquela pasta, aquela instituição do governo cuja finalidade é representar um interesse, né, geral. Então, esse seria talvez uma barreira para a adoção de modelos mais abertos de participação, que eu acho que, assim como nas empresas, é perfeitamente contornável. Mas existe e é bom que fique claro que existe, né? Bom, e aqui concluir a nossa apresentação com alguns casos, quer dizer, a gente identifica algumas oportunidades de como inovar no setor público, na verdade, na gestão, né? Como que eu consigo melhorar a gestão dos serviços públicos, formulação de política administrativa, a partir de adoção de práticas de inovação aberta, adoção de práticas de adoção de novas rotinas, né, de inovação, de gestão da inovação, onde eu consigo envolver não somente aquele órgão que foi dedicado para aquela finalidade, mas ouvir mais pessoas, né? Fazer isso de forma aberta. Então, primeiro nível desse tipo de participação das pessoas, né, de outros órgãos, de comunidades, do cidadão, etc., seria informando o que você faz, para que ele possa ter ideia sobre o que você está fazendo, para que ele possa comentar. Então, você abre, né, a possibilidade dele saber como você está gerindo, o que você está fazendo. O segundo passo seria ouvindo, quer dizer, uma vez que ele está informado, ele pode começar a ter ideias, ele pode começar a propor coisas novas para você. E um terceiro nível seria onde ele, de fato, seria envolvido nisso, onde, de fato, ele vai contribuir gerando e criando algo que o governo possa utilizar, né? Ou que os servidores públicos possam utilizar, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Eu até peço ajuda aqui de vocês, que certamente conhecem esses exemplos melhor do que eu. Mas eu coloquei aqui para enumerar. Então, por exemplo, no modelo de informação, já abrindo para o próximo nível, que seria ouvir e eventualmente participar, né? Que já existe a possibilidade, pelo menos a intenção desse programa, que é o portal Governo Aberto do Estado de São Paulo, onde existe aqui uma transparência, né, dos dados, do que está sendo feito para informar, mas também existe aqui uma expectativa de que surjam aplicativos que possam analisar esses dados e oferecer um serviço novo, né? E criar, inclusive, um modelo de negócio para as empresas assessorarem ou ajudarem o governo a fazer a sua gestão. Então, aqui é uma prática comum de indústria de software, né? A gente vê essa forma de trabalhar em muitas empresas de TI, que o governo tem adotado como modelo de desenvolvimento, tá? Modelo de desenvolvimento de um novo serviço para o cidadão, né? No caso, para o contribuinte, né? Bom, fora do país, a gente pegou aqui um outro exemplo interessante, aqui, uma senadora da Austrália, onde ela criou, ela é representante, não é isso? Ela é senadora, ela criou na sua forma de atuar um espaço de colaboração, que ela chama aqui de Public Sphere, né? Onde ela coloca, ela abre um espaço para ouvir a opinião aqui da sociedade. Então, ela abriu, por assim dizer, a sua agenda de criação, aí, de discussão de novas leis, etc., para os seus eleitores ou para quem ela representa, tá certo?
Então, não sei se existe já um senador brasileiro, um deputado que faz esse tipo de coisa. Mas deve haver algumas ações. Certamente nos sites, eu não cheguei a olhar todos eles, né, para ver se algum deles está fazendo, mas se vocês conhecerem, seria interessante, porque eu troco a australiana por algum brasileiro. Alguns outros projetos, aqui pensando aqui em regiões metropolitanas, né? Então, aqui é um serviço no Texas, Estados Unidos, né? Onde você tem a possibilidade aqui de informar buracos nas vias, né? E as pessoas podem, então, rapidamente... Isso aqui funcionaria muito bem em São Paulo, provavelmente. Onde você pode informar, então, qualquer problema que tem. Isso. Eu fico esperando a resposta. Mas são sistemas, são iniciativas, a gente pegou alguns exemplos, realmente existem muitos exemplos, tem que ver o que funciona melhor, o que funciona mais, o que funciona menos, né, o que gera mais impacto, mas, como eu falei para vocês, assim, a gente ficou impressionado de nós temos focado muito as empresas, olhado para os casos de empresa, rapidamente buscamos, olhando para as referências, a gente vê muitos exemplos, né. Então, assim, existe um mar fértil aí, um espaço grande, para se buscar esse tipo de rotina, né? E a gente está à disposição, pela experiência que nós temos, de eventualmente ajudar órgãos a como trabalhar isso, tá? Pelo Centro de Open Innovation, pela consultoria, fazendo uma minha propaganda, não é isso? Existem formas que podem ser exploradas e esse é o ponto. A gente vai... eu acho que eu gostaria, talvez, eu vi que eu tinha alguns minutos ainda, mas deixar para perguntas, né? Não sei se vai ter um fim, mas eventualmente, porque senão a gente acaba por aqui mesmo. Deixo o meu contato para qualquer coisa, não sei se passa o microfone, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Vamos deixar as perguntas para agora já. Nós tínhamos programado para o final, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é só levantar a mão. Rovena. Bom dia a todos, meu nome é Rovena. Eu vou falar aqui como gestora pública, um pouco para animar a plateia, que eu acho que é basicamente de gestores públicos, né, técnicos aqui, e dizer que nós, no governo brasileiro, de modo geral, temos muitas experiências de inovação aberta. Claro, temos muitas restrições, né, a começar da própria inclusão digital da nossa massa de técnicos e funcionários no setor público, que eu acho que, no quadro brasileiro, eu imagino que São Paulo deve não estar na fronteira, mas deve ter uma situação razoável em função dos recursos financeiros que tem, né? Agora, como é uma máquina muito pesada, maior do que outros estados, também, se a gente olhar proporcionalmente, ele pode não estar melhor na fita em relação a outros estados. Mas eu queria lembrar que, no caso de inovação aberta, uma experiência importante que leva a transparência e a democracia para o setor público são os grandes editais de investimentos públicos que ficam abertos para sugestões. Então, tem uma fase hoje na legislação brasileira que exige que esses editais fiquem abertos para que todo mundo, os empreiteiros, a sociedade, dê palpite. Claro, o setor de obra pública ele é muito concentrado, né? Eles fazem uma pactuação entre eles, que o governo não tem como interferir, e aí já tem uma certa segmentação do mercado, quem pega o quê. Eles se pactuam antes, você entra nessa porque eu vou entrar na outra, não é porque o Estado necessariamente está privilegiando essa ou aquela. Também não estou querendo aqui dizer que não haja problemas com a lei de licitação, que eu, particularmente, acho ela burra. Mas, enfim, avanços estão sendo feitos com inovação, que, pelo que você explicou, de inovação aberta, esse é um exemplo. Quer dizer, você está ouvindo, né, a sociedade organizada ou desorganizada,
para que ela se manifeste sobre gastos importantes que o governo, então, é uma satisfação que o governo está dando, e eu acho que esse é um passo, e isso tem experiências em prefeituras, em governos de estados e no governo federal. Então, assim, é para a nossa autoestima de gestores públicos, para não achar que as experiências são só internacionais. Nós também já temos experiências nacionais, e eu acho que isso é bom para a gente tem que avançar, né? Por outro lado, todas as questões de inovação que eu percebo, a gente tem um limite, a Implaza se depara muito com essas questões, que são os investimentos necessários que a gente tem que fazer e que nem sempre isso é muito claro nos orçamentos e na pactuação dos nossos orçamentos. Nós não temos todas essas liberdades orçamentárias como uma empresa privada tem. Então, não é para desanimar e nem ficar angustiado. É para saber que a gente tem que lidar isso com prazo médio, longo prazo, para que a gente possa avançar, né? Então, nós temos que ter as nossas responsabilidades dos limites de que o recurso não é nosso, que nós tomamos decisão, e se a decisão sair errada, como no setor privado, ele tem um jeito de internalizar e acabou. Nós não, o nosso é recurso público que a gente tem que prestar conta, né? Deveríamos. Então, essa é uma questão importante. E com relação à questão da participação, que você colocou lá, e da representação, que eu acho que isso tem a ver com a democracia brasileira, a gente ainda está engatinhando muito, né? Então, de fato, as ONGs hoje, que são os grupos mais organizados, elas olham muito o seu umbigo, e elas não olham a sociedade brasileira, elas estão olhando o interesse. Então, quando os ambientalistas olham determinadas questões, eles estão olhando a questão ambiental, eles não estão querendo olhar a questão social mais ampla, e as questões da qualidade da urbanização, né? Eu me deparei isso até o mês passado, eu estava no Conselho de Patrimônio Histórico do Estado, e a Secretaria de Meio Ambiente precisava fazer um aterro sanitário no Vale do Ribeira e naquela região toda de Iguape. Os ambientalistas que estavam dentro, isso gente da universidade, porque o Conselho tem uma representação da universidade do setor público, defendiam que aterro sanitário naquela área que era patrimônio histórico afetava a paisagem. E eu dizia, mas, gente, afeta muito mais a paisagem, a degradação humana e urbana do território. Então, você vai deixar o lixão e não vai deixar o aterro sanitário? É preferível deixar... E a gente fez uma longa discussão, e eu não fui capaz de convencer os meus pares que o aterro sanitário era muito mais fundamental do que deixar. E não se licenciou aquilo. Então, a mentalidade dentro da universidade, dentro do setor público, também não converge para essa questão da representação e dessas formas de participação, porque o setor público tem que ter responsabilidade com a sociedade, né? Então, são questões, eu não estou dizendo que eu estava certa e que os outros estavam errados, eu estou colocando os dilemas do setor público, porque política pública é escolha. E o Estado, aquele governante está investido com voto, e a representação da sociedade civil, não. Tá? Então, quem tem... Na realidade, responsabilidade é aquele que foi investido de poder pela sociedade, certo? Então, eu sempre dizia, se fosse o governador, falaria abertamente, olha, a sociedade organizada não quer por isso, mas a minha responsabilidade pelos votos é de dar qualidade de vida à população. E, para mim, isso é mais importante do que ter um morrinho com aterro, com lixo embaixo ou não. E alterar a paisagem, porque, para mim, a paisagem do lixo, o esgoto correndo a céu aberto, os rios ali do Vale, e todo Canané e Iguape, se deteriorando por uma questão, né, que a escolha que a política pública tem que fazer com responsabilidade foi barrada pela participação. Então, a gente tem que mediar um pouco essa situação, né? E nós, como gestores públicos, temos que estar com a responsabilidade clara do nosso papel com relação à política pública e não aos interesses da representação. Tá? Empresas de capital aberto, você olha lá o faturamento e o lucro, e o cara decide, olha, vou perder rentabilidade se tomar essa ou aquela decisão, que não é o caso do setor público. Então, só para olhar um pouco esses argumentos que você falou, né,
da inovação aberta, que eu acho que são importantes. Nós temos experiências aqui na Emplasa de desenvolvimento de trabalhos com parcerias de outros órgãos que avançamos, inclusive, né, de procedimentos com inovação, mas tem outras questões que a gente tem ainda algumas barreiras que certamente superaremos mais para frente, mas que ainda temos restrições. Eu já quero parabenizar a todos aqui. Eu vou me ausentar um pouquinho, que eu tenho uma reunião, e eu volto para outra etapa, tá bom? Obrigada. Mais alguém? Meu nome é Marcelo, sou formado em design e eu achei bastante interessante a palestra. Eu queria saber qual que seria a diferença, né, entre a metodologia de gerar inovação através da inovação aberta e do design de serviço, por exemplo. Dentro do debate acadêmico, certamente existem muitas correntes ou teorias que acabam levando a gente para o mesmo ambiente, só que eles estudam ou têm focos diferentes, né? Então, dentro da teoria de inovação aberta, eles são muito voltados à questão do desenvolvimento, né, de novas tecnologias, produtos, serviços também empresariais e os modelos de negócio. Como juntar essas duas coisas, esses dois momentos de abertura ou fechamento de atividades empresariais, né, dentro de um processo todo de inovação. Então, a gente vê outras correntes, né, de pensamento. Qual a diferença de Open Innovation ou User Innovation, ou que chama de cocriação, ou Design Thinking, etc., né? Eu, assim, claro, a gente poderia entrar num debate acadêmico aqui, deve ter pessoas melhores do que eu para discutir isso, mas todas elas acabam levando, e a tendência é, na verdade, passar e mostrar pelas diferentes situações ou cenários uma mesma tendência, um mesmo movimento, que eu vejo ele possibilitado hoje pelo avanço nas comunicações, na forma que as pessoas hoje interagem e se comunicam e podem trabalhar. Então, apesar da gente conseguir hoje se comunicar muito facilmente, os protocolos dessa comunicação e a forma de fazer com que essa comunicação gere algo novo, como as empresas fazem nos seus processos internos, ou o governo também tem as suas formas de fazer a partir das representações, etc., a gente vê potencialmente modelos novos de fazer melhor essa gestão, né? Então, eu não distinguiria, né? Até porque nós, por exemplo, fomos chamados, quer dizer, a gente trabalha com inovação aberta dentro dessa perspectiva, e nós fomos chamados para um debate de gestão de política pública. E é uma coisa extremamente nova para mim. Eu vim mais para aprender do que, né, trazer um pouquinho aqui da nossa experiência, mas para ouvir. Então, se você quiser, você mesmo identificar aí uma diferença, passar para a gente. Está mais ou menos satisfeito com a sua colocação. Eu queria saber, na verdade, eu tenho uma questão que acho que seria mais direcionada para o pessoal do setor público, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu acho que você abordou bem essa questão da participação e da colaboração externa, e acho que é uma proposta desse método da inovação aberta, de como adquirir conhecimento e aí, a partir daí, gerar inovação e disseminar disseminar essa inovação a partir do momento que ela é gerada. Então, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, como que essas inovações poderiam ser geradas em órgãos públicos, né, particularmente, se não há profissionais dentro desses órgãos, né, exatamente adequados ou específicos, pensando dessa forma, né? Por exemplo, é quase nula a participação de designs dentro dos órgãos públicos. Não existe, apesar de toda a importância, uma secretaria de design, por exemplo, exatamente para planejar essas questões, essa inovação, gerar essa inovação de forma colaborativa, né? Mais ou menos isso. Então, mesmo no âmbito empresarial, quer dizer, essas novas rotinas são recentes e as pessoas também estão se formando nelas, criando experimentos e, naturalmente, alguns setores já têm mais maturidade do que outros, né? E, como foi mencionado, quer dizer, no governo existem muitas iniciativas, mas certamente ainda deve faltar
profissionais, especialistas, pessoas com a possibilidade de ajudar especificamente nessa disciplina, que é uma disciplina da administração, seja de empresa, seja pública, né? Então, eu acho que, quer dizer, eventos como esse, momentos como esse, que ainda estamos discutindo, trazendo práticas aqui, é o primeiro passo, né? Mas certamente as escolas hoje, os MBAs, né, as escolas de administração já estão tratando o tema, e aí a formação que o servidor público poderia adquirir é a mesma que qualquer pessoa, ele poderia buscar isso, né? Agora precisa certamente abrir espaço para esse novo profissional, porque depois, né, não adianta formar e depois não ter. Mas à medida que tem as iniciativas, tem os orçamentos, você deve ter a oportunidade. A gente trouxe no ano passado uma palestra sobre Design Thinking aqui, e a gente tem tentado mostrar para os gestores públicos a importância dessa metodologia na discussão dos processos, principalmente de prestação de serviço. Quer dizer, é claro que no setor público a gente não tem a função Design Thinking, de especialista em design, como não tem para muitas outras. Quer dizer, até hoje, inclusive, a gente não tem nem sequer para TI, gente de TI como função pública, porque a estrutura do governo é do século passado. As profissões, os nomes, as funções do governo estão muito poucas adaptadas para a realidade atual. Entretanto, a gente tem, sim, dentro do governo, pessoas que estão estudando, trabalhando, com a possibilidade de usar essas novas metodologias para a revisão dos processos, para a inovação, principalmente na área de prestação de serviço. Fui caçado, não. Só completando aqui a observação do Roberto, eu acho que se o governo tentar contratar tudo quanto é profissão nova que surge, ele já está, por si, pensando errado. Eu acho que a ideia da Open Innovation é justamente você ver na sociedade o que existe de mais moderno em questões metodológicas, em questões tecnológicas, e usar isso no governo sem necessariamente burocratizar, criando cargo A, B, C, ou D ou E, porque daqui a 10 anos isso tudo vai estar ultrapassado. Então, eu investiria muito mais na Open Innovation, ou no crowdsourcing, na inteligência coletiva, e tentar incorporar isso enquanto sociedade para dentro do governo, do que criar caixinhas, porque caixinhas nós temos demais. Eu acho que nós temos que nos livrarmos das caixinhas. Deixar caixinhas em branco, né? Não, perfeito. Mais alguma intervenção aqui para o Rodrigo? Então, vou passar só algum... Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu quero dizer que Obrigado, viu? A Josefina nos enviou uma pergunta através do chat a respeito do prêmio Mário Covas, se ele é direcionado apenas para servidores públicos. E ele sim, o prêmio é voltado para servidores públicos do governo do Estado, e todo o regulamento do prêmio vocês podem encontrar no site www.premiomariocovas.sp.gov.br. Bom, nós faremos agora uma pequena pausa para o coffee break e estará ali sendo distribuído para vocês o ensino à distância da CET, um folder muito interessante sobre os cursos à distância ministrados pela CET. Tá bom? Voltaremos daqui a 15 minutos.